Então, quero chamar ao palco, para iniciar a nossa atividade, o Dr. Silvio Cerqueto, presidente da ABCD. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos vocês, mas inicialmente eu quero registrar o meu agradecimento especial ao Dr. Nazareno Ávila, vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia, nesse ato representando o nosso querido presidente e amigo Juliano do Vale, registrar a presença do Cláudio Miak, secretário-geral do CFO, está aqui o Dr. Roberto também, presidente, enfim, os demais colegas presentes. A ABCD é uma entidade nacional já formada há mais de 18 anos, e nesse ato, nesse momento, ela está estreitando ainda mais as parcerias, principalmente com o CFO, ampliando a possibilidade dos colegas cirurgiões dentistas estarem presentes no Congresso, usufruindo de todas as possibilidades de presença em cursos, palestras. Isso é uma forma democrática de todos os colegas do Brasil poderem se atualizar graciosamente e poderem estar presentes, circulando e adquirindo produtos de alta tecnologia na nossa feira comercial. Então, a ABCD ela tem sessões distribuídas pelo Brasil, de maneira que, com os colegas, nós podemos fortalecer a nossa odontologia brasileira, que é qualificada como uma das melhores do mundo. Então, doutor Nazareno, muito obrigado, CFO, muito obrigado. A ABCD se sente honrada, a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas se sente honrada por essa parceria, por esse cuidado, por essa confiança, por esse crédito que vocês apostaram na nossa associação. Muito obrigado, viu? Acho que a Roberta agora fará a apresentação do professor Cláudio Fernandes, se não posso fazer. Então, por favor, Cláudio Fernandes. Professor Cláudio Fernandes é da universidade, professor da Universidade Federal Fluminense. Ele tem um papel de destaque na Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas há muitos anos, como diretor internacional, como professor que tem ampliado a extensão da ABCD fora do país. Fora do país, participando de convenções, de eventos, sempre representando a ABCD. E ele tem participado já há muito tempo do processo, do programa de sustentabilidade, a odontologia na sustentabilidade. E o papel do cirurgião dentista nesse conceito, na sustentabilidade, no uso nas águas de abastecimento, nos equipamentos de consultório, enfim, ele vai abordar muita coisa que nós que exercemos a profissão, eu exerço a profissão, sabemos da importância de conhecermos o que ocorre no mundo, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como salvar o nosso planeta e como a odontologia faz parte disso. Professor Cláudio, seja bem-vindo. Boa palestra, vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Meu amigo Silvio, é um prazer e uma honra poder estar a seu lado, caminhar junto da ABCD nessa jornada de integração da saúde bucal com o planeta. Nós todos, antes de cirurgiões dentistas, que somos com muito orgulho, somos pessoas. Somos coabitantes, temos a nossa responsabilidade e também as nossas necessidades a serem cumpridas dentro desse universo. E vamos juntos desenvolver isso. Muito obrigado. A odontologia dentro de um aspecto de sustentabilidade, e se a gente puder já chamar o próximo slide, eu vou aqui apertar os nossos botõezinhos. Se a gente puder colocar esse ponto de vista, né, e entender, talvez, qual é o papel que a odontologia tem dentro desse aspecto da sustentabilidade.
Veja, esse é um tema que praticamente está na capa dos jornais de todos os dias, né? A gente está vendo aí mudança climática, problemas de impacto, questões de etnia, são questões de diversidade de gênero, são questões da ética de negócios. Quer dizer, todos esses aspectos, de alguma maneira, tocam na maneira da sustentabilidade do mundo que queremos viver. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, eu trabalho na área de prótese dentária, né, no meu campo técnico de atuação principal. Desenvolvo pesquisa na área de sustentabilidade desde 2011, 2010, mais ou menos, quando ainda era membro da Comissão de Ciências do FDI, representando aí o papel da ABCD como instituição internacional e de fórum de desenvolvimento do conhecimento da aplicação da saúde bucal. Eu atuo atualmente também como vice-presidente da Academia Internacional de Odontologia, a ADI, a parte de educação, a gente está respondendo por isso, e desenvolvo um trabalho junto à formação de normas técnicas, né? Além de também colaborar com a ABIMO dentro do setor de inovação. Agora, quero ressaltar também, Silvio, o papel que o próprio CFO e o CRO de São Paulo têm na promoção do eixo de sustentabilidade. Nós desenvolvemos uma parceria já de vários anos, né, impedida aí pela pandemia de prosperar, mas temos o Simpósio Internacional de Odontologia Sustentável, que é feito desde 2013, com forte apoio do CRO de São Paulo, com forte apoio do CFO. Então, nós temos aqui o nosso agradecimento por impulsionar essa pauta. Eu venho de Nova Friburgo, e Nova Friburgo é uma região serrana, lá do estado do Rio, que, né, só de você dar uma olhadinha para a nossa sede, né, para a nossa reitoria, a gente vê a integração que a natureza nos permitiu fazer. Então, Nova Friburgo é uma área que permite definitivamente que essa cultura de sustentabilidade se promova. Agora, você já pensou nisso? Você já pensou nessa pergunta? Odontologia é sustentável? Aliás, o que é sustentável mesmo? De que forma a sociedade precisa trabalhar? De que forma nós queremos trabalhar? E o fato, meus amigos, minhas amigas, é que a profissão do cirurgião dentista, ela está sendo desafiada pela crescente demanda por melhores cuidados de saúde em mais lugares, por mais pessoas do que nunca foi. Mas, ao mesmo tempo, existe uma obrigação de reduzir as exigências que se colocam sobre os recursos naturais, os recursos finitos da Terra. Então, talvez, na hora de julgar o sucesso profissional, quem é que está julgando? Porque a sociedade vai julgar o sucesso profissional por quão bem ele consegue responder esse desafio. Qual é a sua capacidade de realmente desenvolver essa pauta? Atender mais pessoas com qualidade em mais lugares de forma sustentável. A Convenção de Minamata, ela vem justamente como uma interface desse campo. Por quê? Bom, o que é uma convenção, né? A Convenção Internacional é um acordo onde países de diversos lugares do mundo concordam que um determinado tema precisa ser enfrentado. E algumas convenções internacionais, elas se tornam extremamente grandes. Veja, por exemplo, um protocolo que é muito conhecido, não é? Que é o Protocolo de Quioto, para o desenvolvimento de ações climáticas. Tá? São mais de 180 países que participam disso. A Convenção de Minamata, ela foi criada por entender que um determinado elemento químico, um determinado produto, ele tinha uma toxicidade tão grande para a natureza e para os seres humanos, que ele só perdia para os elementos radioativos. E esse elemento químico precisava ser aniquilado da sociedade. Ele tinha que ser removido de todos os usos da sociedade. Qual é o elemento químico que eu estou falando? O mercúrio. Veja, gente, a Convenção de Minamata não é sobre o amálgama dental, é sobre o mercúrio.
O mercúrio que é usado nas lâmpadas fluorescentes, o mercúrio que é usado nas tintas, o mercúrio que é usado em processos de mineração, o mercúrio que é usado no carvão, que é usado na siderurgia, que é usado para produzir alumínio, mas que também é usado para fazer a amálgama. Então, a Convenção de Minamata alcança a odontologia de frente, porque ela envolve um dos produtos que o dentista, o cirurgião dentista, trabalha há tantos anos. E para dar um panorama geral nessa questão, é importante entender que o Ministério da Saúde do Brasil, né, o Brasil como parte que ratificou a convenção, e internalizou todo o pacote de legislação internacional para o Brasil, está extremamente ativo nessa questão. Nós temos um Ministério da Saúde que está empenhado em implementar o plano, né? Foi criado um plano setorial para desenvolver essa implementação, inclusive com nossa colaboração, a gente participa desse grupo. Dentro dos levantamentos que são feitos, já existem dados que mostram que 70% dos dentistas do setor público brasileiro continuam utilizando o amálgama dental, que cerca de 10 milhões de restaurações são realizadas ou removidas todos os anos. E cada restauração dessa gera resíduo, tanto na colocação como na remoção, talvez até mais na remoção. E é fato que todas as instituições internacionais de defesa da odontologia já estão se posicionando diante da Convenção de Minamata e como os aspectos que envolvem os dentistas podem ser enfrentados. Entretanto, gente, é importante entender que a eliminação do amálgama é iminente. Esse processo é um processo que já começou, vocês vão ver que não começou agora, tem muitos anos que ele está sendo desenvolvido e ele está terminando. O amálgama dental vai ser totalmente proibido dentro de alguns anos. Ainda não é. Existe um apelo muito importante na área de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novas alternativas de fato, que substituam o amálgama na sua eficácia, na sua capacidade de resolver a situação de saúde bucal e que não tenham impacto ao meio ambiente, como é o caso que o mercúrio tem. Agora, existem riscos que nós precisamos estar muito conscientes e, ao mesmo tempo, existem oportunidades para o cirurgião dentista, para as instituições, para todo o mercado odontológico se posicionar. A primeira de todas é que a sustentabilidade é o novo paradigma. A sustentabilidade é o novo paradigma, é um fato novo que nós precisamos considerar enquanto trabalhamos a nossa questão. A Convenção de Minamata, ela inicia uma referência nova para o setor de saúde bucal, porque colocou na pauta das nações um tema de saúde bucal de forma que ela não estava antes. Quer dizer, não é pela questão de saúde propriamente, mas é pela questão ambiental que ela causa. Produtos que promovem a prevenção, ou particularmente a prevenção da cárie, vão ser extremamente beneficiados. A postura, gente, mais sustentável que pode existir para a odontologia é a de prevenção, é a não doença, é a promoção da educação para a saúde bucal, é a promoção de medidas preventivas para que você reduza drasticamente a ocorrência de doença cárie. Agora, existem impactos de curto e de longo prazo que precisam ser bem discutidos e analisados. Debates estão cada vez mais acalorosos. Vocês sabem muito bem o poder que existe na mídia social de difundir informações para o bem e não tão bem assim. Existem riscos de gerar uma verdadeira guerra, uma verdadeira corrida desenfreada, a remoção de amálgamas que estão funcionando, que não precisariam ser removidos, mas por conta de uma mídia talvez não muito consciente, talvez interessada em outros objetivos, possa promover uma verdadeira corrida à remoção de amálgamas dentários pela substituição por outros materiais. Isso nunca esteve na pauta da Convenção de Minamata, não existe esse tipo de indicativo.
mas existe esse risco, porque nós sabemos o que o papel de um aproveitador da área política, da área comercial, infelizmente até mesmo entre nós da área de saúde pode fazer. Precisamos tomar cuidados no sistema público e junto aos sistemas de seguro que desenvolvam realmente produtos que possam substituir o amálgama com eficiência e acessibilidade. Que nós temos a verdadeira noção, o cenário que nós temos para atuar ainda é um cenário muito grave na questão de saúde bucal. Saúde bucal não está controlada em quase lugar nenhum do mundo. Existe uma verdadeira ideia de que alguns países já dominaram esse processo. Infelizmente, isso não acontece de maneira expressiva na maior parte do mundo. Ainda existe a noção e a certeza de que dentro desse maior estudo que já foi feito sobre o impacto de doenças bucais, a saúde bucal não melhorou nos últimos 25 anos. Os níveis de doenças continuam muito altos, dividindo fatores de risco como o uso de tabaco, a ingesta de açúcar, o uso prejudicial de álcool e a higiene bucal deficiente. Isso coloca 3 doenças da área de saúde bucal entre as 10 doenças mais prevalentes do mundo. 3 entre as 10. Esse é o tamanho do impacto que nós temos que cuidar. Mais de R$1 trilhão, ou melhor, quase 2 trilhões aí o dólar pelo que anda, né? São gastos anualmente para tratar doenças bucais. Então a gente não pode entender que essa área não é relevante. Mas vejam, não é só de mercúrio, de amálgama que a gente trata na sustentabilidade, muito pelo contrário. A odontologia tem outros impactos muito sérios. Analisem, por exemplo, esse trabalho que foi feito na Faculdade de Araraquara, que mostrou que num consultório dentário o desperdício de água chega a ser 7 vezes maior daquilo que é usado numa pessoa normal. 7 vezes mais água tratada, jogada fora. Aí o que é isso, gente? É a cuspideira? Não é a cuspideira. A cuspideira também, mas é o sugador, gente. O nosso sugador, a imensa maioria dos produtos, equipamentos usados no Brasil, utilizam água para gerar o vácuo. São 200 litros por hora para poder gerar o turbilhão de vácuo e fazer o sugador funcionar. Não é possível mais que a odontologia continue com esse tipo de tecnologia como o processo padrão de trabalho. Se você olhar para a disposição, a relação entre o número de cirurgiões dentistas e a população, você vai ver um mapa mundi completamente diferente do que ele realmente é. Espera aí, Cláudio, está faltando a África nesse mundo. Pois é, está faltando a África nesse mundo. Não tem dentista na África praticamente. Isso também é sustentabilidade, gente, ou falta dela. Vocês já repararam que se você vai comprar um equipamento elétrico, você olha lá, quanto é o consumo de energia desse equipamento? Até mesmo um equipamento de uso de gás, um freezer, um forno, uma geladeira, um ar-condicionado. Agora, se você vai comprar um autoclave, tem selo do Procel? Se você vai comprar um torno cerâmico, um motor de implantes, tem selo do Procel? Não tem. Por quê? Não é importante? A gente não gasta energia? Gasta. E muita. Só que não está posta, a discussão não está posta. Não existe mobilização para que também dentro da área dos consultórios dentários os diversos mecanismos de controle de energia possam ser colocados. Então, gente, sustentabilidade vai trazer a realidade para todo esse momento. Nós vamos falar também dos equipamentos, dos materiais, o impacto que o material odontológico tem. Ah, mas é o amálgama. E a resina tem impacto? Pois é, infelizmente, para nós, a resina também tem impacto. Todas as resinas odontológicas, de alguma forma, vêm da resina petroquímica, da base petroquímica. E esses materiais, na essência, têm um resíduozinho chamado BPA. E o BPA
é um disruptor endógeno que também está sendo proibido por vários mecanismos dentro da ONU. Quer dizer, se você olhar aí dentro do consumo das mamadeiras, chupetas, todo o material para bebê, criança pequena, já está proibido. Você não pode ter plásticos de origem petroquímica por causa do BPA. As nossas resinas compostas contêm BPA. Quer dizer, nós vamos ter um longo trabalho pela frente, porque temos um novo desafio. Precisamos incorporar dentro dessa parte importante da vida humana, que é a saúde bucal, as metas de objetivos do desenvolvimento sustentável em todas as nossas atividades. E, para diante, o que a gente pode ver é que vários mecanismos estão se colocando para promover a sustentabilidade. Nós temos já alguns protocolos que foram desenvolvidos, inclusive com a nossa ajuda, lá na política de sustentabilidade no FDI, que foi publicada em 2017, entendendo que sustentabilidade é uma equação que participam pelo menos 3 fatores importantes. Nós temos a questão do meio ambiente, que são esse arco verde. Nós temos a necessidade de incluir as pessoas, que é o arco vermelho, mas dentro de uma estrutura que gere negócios que sejam lucrativos, que sejam viáveis de realizar. Porque não adianta você sonhar com uma floresta preservada e uma população morrendo de fome ao lado. É necessário fazer a exploração, mas de forma consciente e responsável. Pois esse é o mundo que queremos. Depois da Rio+20, lá em 2012, a gente agora celebrando a Rio+30 em 2022, o documento que foi gerado, ele mostra que sustentabilidade não é o melhor caminho, é o único. Dentro do desenvolvimento que nós fazemos no planeta, essa é definitivamente a forma de lidar com a questão. E a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, elas estão no centro dessa questão. Todo mundo já viu esse quadro, né? Os 17 objetivos. E aqui a gente tem toda uma plataforma de trabalho que pode realmente fazer a diferença. E isso, para um organismo como o CFO, por exemplo, é uma estratégia muito importante. Isso ser incorporado às políticas públicas, ser incorporado ao desenvolvimento da saúde bucal no país. Entendendo aqui a ciência, né, e o papel das universidades, o papel das empresas em desenvolver novas soluções, é realmente aquela ferramenta que vai conseguir dar esses passos, criando novos processos, novos produtos, desenvolvendo equipamentos de maior eficiência, produtos com menor pegada de carbono, menor consumo de água, tecnologias mais inclusivas. Tudo isso vai gerar, de fato, a sustentabilidade que queremos. E a questão do mercúrio, ela vem sendo tratada na ONU desde 2001, gente. Já vai fazer 21 anos que, dentro das Nações Unidas, essa questão está em andamento. Lá em 2003, já foram criados os primeiros posicionamentos. Em 2009, foi produzido o Comitê de Negociação Intergovernamental, que era exatamente aquela parte que começava um protocolo internacional. E em 2013, a convenção foi assinada. Mas por quê? Por que o mercúrio é um problema tão grande para a sociedade e por que a odontologia realmente precisa se preocupar com o seu papel nessa questão do mercúrio? Bom, primeiro entender que existem alguns mitos, né? Algumas coisas que são ditas por aí que a gente tem que analisar com cuidado. Uma delas é essa. Ah, mas eu como peixe, e no peixe tem mercúrio. Ah, mas eu respiro, no ar tem mercúrio, não tem problema. Gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão que envolve o cirurgião dentista é a contribuição dele na cadeia do mercúrio. Se você se perguntar, o peixe tem mercúrio, pergunta para o peixe, de onde vem o mercúrio que você comeu o peixinho? Você não vai gostar da resposta. O cirurgião dentista não vai gostar da resposta do peixe. Porque esse mercúrio, gente, ele vem de uma cadeia que foi iniciada em algum lugar. E ela foi iniciada no consultório dentário. E é lógico, eu estou falando das cadeias nas cidades. Tá? Se fosse lá no interior da Amazônia, lá nas montanhas no Pará, aí era outra fonte, né?
garimpo. Ok. Mas nas cidades, onde as pessoas moram, onde os consultórios dentários existem, a origem é o seu consultório. É na sua lixeira, é no seu sugador, é na sua cuspideira. Aquele pedacinho de amálgama, aquela porcariazinha, daquele pozinho que o paciente cospe, ele vai acumulando. Aí ele chega numa estação de tratamento de esgoto que não é capaz de lidar com o mercúrio. E você sabe o que acontece com o material, aquele lodo sanitário que é formado dentro da estação de tratamento de esgoto? Eles vão separando tudo que é sólido, que aquilo é altamente calórico, tem energia, tem valor para a estação de tratamento de esgoto. Eles vendem o lodo, gente. Vendem para produzir energia, queimando, ou vendem para produzir adubo. Olha que espetáculo. Ou vai mercúrio para alface, ou evapora e volta na chuva. Está aí da onde veio o mercúrio. Entende? Esse trabalho, isso está demonstrado desde a década de 80, dentro da própria OMS, que encomendou um estudo desse à Universidade de Bristol, que mostrou que 50% do mercúrio nos solos das cidades vem do consultório dentário e daquele mercúrio que vazou do termômetro que quebrou lá no hospital, na clínica de saúde. Ele também contribui. Mas espera aí, Cláudio, vamos lá. O mercúrio que a gente usa é o mercúrio elementar, ele é o metal puro. Ele não tem problema, porque ele não é tóxico, verdade? Verdade. Realmente é fato, olha lá. Existem várias formas químicas diferentes. Mercúrio elementar, inorgânico e metilmercúrio. A forma associada ao amálgama é o elementar. Ele libera vapor de mercúrio, tal, e está lá composto com a liga, está preso. Nessa forma, gente, ele realmente não faz mal. O problema, rapaz, é que ele não fica dessa forma. Quando ele cai dentro do ambiente, ele é processado por bactérias. Aqueles pedacinhos, aqueles resíduozinhos que estão lá colados na prata, no níquel, ele se dissocia pelas bactérias e ele metila. É o tal do metilmercúrio que estava no peixe. Tá certo? Então, gente, esse caminho é o problema que nós temos que lidar. O cirurgião dentista tem que parar de contribuir para a cadeia com resíduos de amálgama. O levantamento, se a amálgama dental tinha impacto no meio ambiente, foi feito. Durante esse processo todo da ONU, se envolve dezenas de países. Só na Europa, são 37 países envolvidos. Eles gastam uma quantidade de dinheiro assustadora para entender qual é o problema que realmente tem que ser enfrentado. Então, eles olham para todos os problemas e fizeram um trabalho lá. Riscos ambientais e indiretos de saúde, os efeitos do mercúrio que vem do amálgama dental. E aí a conclusão da Sher foi, olha gente, o amálgama oferece baixo risco ambiental quando existe manejo de resíduo adequado. O que é? Olha só, gente, sabe aquele monte de garrafa que fica lá no jardim depois do churrasco? Aquilo é sujeira, mas ele não é contaminante, entendeu? Aquela garrafa não vai a lugar nenhum. O problema é o que está dentro da garrafa. É a bactéria, a contaminação que pode acontecer dentro da garrafa. É o criadouro do mosquito, é o vetor que vai se instalar ali. Um raciocínio semelhante precisa ser aplicado ao amálgama. O resíduo da limalha, o resíduo que a gente remove, os pedacinhos, eles são igual a garrafa. Eles realmente não geram risco. Mas uma vez que eles são colonizados por bactérias, uma vez que eles estão no ambiente, aí eles vão ser metilados. Isso é o que a Sher está dizendo. Se não tiver o manejo certo, o problema acontece. Veja, eles estudaram um determinado cenário onde na região existem muitos dentistas, existem muita prática de amálgama, de colocar ou de remover, e não existe um bom cenário de manejo. Quer dizer, não existem separadores de amálgama, não existem filtros nos consultórios.
Nesse cenário, a metilação não pode ser excluída, ela vai acontecer. Conhece algum lugar aí que seja assim? Que tenha muito dentista, usa muito amálgama e não tem separador? Conhece? Lá no Rio é assim. Eu não sei se aqui em São Paulo é assim também. Mas eu acho que é. Acho que o país inteiro é assim. E outro organismo que é profundamente engajado em defender as necessidades da sociedade já se posicionou. A Organização Mundial da Saúde entra ativamente em promover a redução do uso de amálgama dental. A OMS não defende a proibição. A OMS defende a redução, porque entende que existem muitas populações que precisam ainda do amálgama. Mas pelas mesmas razões do que eu estou dizendo aqui. É a maior fonte de mercúrio nas águas de rejeito sanitários, é a maior fonte de mercúrio no solo urbano, devido ao manejo do lodo sanitário, cemitérios, lixões, e uma crescente fonte de mercúrio originada da queima desse lodo. Esse tal problema que eu citei agora há pouco. O texto da Convenção de Minamata envolve tudo quanto é produto que você puder imaginar. Tem equipamento elétrico, tem relés, tem válvulas, tem até vacina incorporada que é utilizado o mercúrio. Mas o objetivo fundamental é proteger a saúde e proteger o meio ambiente, para que em todas as posições existam outras formas alternativas que não realmente liberem esses compostos de mercúrio. Iniciada a discussão em 2001, iniciada a negociação em 2009, assinada em 2013 e entrou em vigor em 2017. E no Brasil? Pois é, o Brasil, no dia 8 de agosto, um mês depois que a convenção entrou em vigor, o Brasil ratificou a Convenção de Minamata. O governo brasileiro internalizou o texto na Câmara Federal dos Deputados, no Senado da República e sancionado pelo presidente da República. Está valendo, gente. O que decide lá, vale aqui. E uma das demonstrações mais intensas desse trabalho é o Ministério da Saúde. Mais intensas, não digo, que nos interessam, né, como área de saúde. Porque os outros ministérios também têm um plano setorial. O do meio ambiente, das cidades. E aqui na saúde, o plano setorial para a implementação da convenção já foi publicado. E ele demonstra várias medidas que devem ser tomadas após a assinatura da convenção. São basicamente 9 medidas. E a linha principal que a Coordenação Geral de Saúde Bucal defende é a importância de valorizar a prevenção, de colocar a prevenção como o centro do trabalho. O posicionamento da Coordenação Geral de Saúde Bucal ainda tem sido cauteloso quanto às medidas de redução, mas principalmente porque tem poucos dados que sejam realmente confiáveis. Infelizmente, no DataSUS, a identificação de qual tipo de restauração não estava ativo. Então, como uma das formas de melhorar essa qualidade, o próprio sistema hoje já permite registrar que uma restauração que vai ser colocada não seja dita somente dente posterior ou dente anterior, ela diga qual material. Então, todos os dados, a partir de agora, né, de algum tempo atrás, que essa decisão foi tomada, vão poder realmente dizer quantos amálgamas são feitos no país e quantos são removidos. E houve também o compromisso de retirar os amalgamadores da lista de financiamento. Então, de fato, desde 2014, o número de amalgamadores, né, para poder misturar limalha com o líquido do mercúrio, diminuíram drasticamente. Até porque existe uma proibição para a venda do mercúrio na forma granel. Quer dizer, você só pode comprar na forma de cápsulas. A promoção da pesquisa, do desenvolvimento, a promessa de realizar editais, ainda está na promessa, mas a gente espera que isso realmente seja cumprido para que as instituições de ciência e tecnologia possam desenvolver novos produtos. Incentivar as associações, os representantes profissionais
possam trabalhar. Esse é um papel importante que os auxiliares dos consultórios dentários têm também. A equipe precisa estar formada como um todo. O auxiliar do consultório, o atendente, a recepcionista, quer dizer, toda a equipe precisa ser integrada dentro do trabalho de sustentabilidade e do manejo desses resíduos, o manejo do mercúrio. Os alunos na graduação precisam receber instruções reais, práticas, de como lidar com o problema desse material, desses resíduos que são colocados. E veja, a partir do dia que for proibido totalmente, a partir do dia que ninguém colocar mais uma restauração, nós vamos continuar tirando restaurações de amálgama. Porque dentes continuarão falhando. Continuaremos tendo novas cáries, continuaremos tendo novas indicações. Então, infelizmente, o problema não acaba no momento que você proibir. Não basta proibir. Você realmente tem que cuidar do resíduo dele. Nesse levantamento preliminar que a Coordenação Geral de Saúde Bucal proporcionou, ele mostrou que no segundo ciclo do PIMAC, que foi ali entre 2013 e 2014, havia uma proporção de cerca de 82% das equipes utilizando amálgama dental. No terceiro ciclo, que foi de 2017 para 2018, esse número caiu um pouco, para 73%. Mas ainda é extremamente expressivo. É possível que ele tenha caído um pouco mais, mas a gente continua vendo uma quantidade muito grande de amálgama, novos amálgamas sendo colocados. E a gente sabe qual é a razão, né, gente? É um material durável, fácil de trabalhar, não depende de grande infraestrutura, você faz até no escuro, sem energia, com um sugador que funciona mais ou menos, ele dá conta. Então, ali na boca do mocho, né, como a gente fala, ele resolve o problema. Só que cria outros. E essa equação não dá mais para justificar. A gente precisa de novos materiais que realmente consigam substituir o amálgama. Primeira medida, e muito acertada, foi proibir na forma líquida, né, permitir somente a forma encapsulada do amálgama e colocar aqui a Anvisa para fazer a revisão desse material, que é o manejo do resíduo. Nós continuamos, né, com a legislação brasileira, o sistema regulatório continua advogando que você deve separar os resíduos da forma sólida e colocá-lo dentro de um tubo com uma lâmina de água e fechado. Infelizmente, já existem muitas críticas a esse tipo de modelo que mostram que, na verdade, ele funciona até determinado momento, mas como esses potinhos não são removidos, não existe uma forma eficaz, um sistema que realmente faça o gerenciamento desse material. Tem consultório aí com armários cheios de potinhos já há anos que não são removidos. A Convenção de Minamata, gente, ela é analisada anualmente. Todas as convenções, não só de Minamata, elas geram uma conferência das partes. Por isso é COP. COP 3 significa a terceira conferência das partes. Uma das conferências mais importantes, que é de mudanças climáticas, a COP 26, foi feita em Glasgow do ano passado, delegação brasileira enorme, muitos países, presidentes e tal, trabalharam sobre isso. A COP 3, COP 4, na área Minamata, lida especificamente com a Convenção de Minamata. E na COP 3, que foi na Suíça em 2019, nós participamos também, representando a ABCD, que é uma das 3 únicas associações odontológicas que participam da COP, tá? Sendo as outras 2 o FDI e o IADR. Quer dizer, a ABCD está muito forte dentro desse grupo, à frente, diante das informações no momento que elas acontecem. E já em 2019, houve uma proposta de proibição definitiva do amálgama, para que ele mudasse a posição de redução para proibição. 6 países da África apresentaram essa proposta. Não foi adiante por um pedido da OMS. A OMS entendeu que não havia informação suficiente sobre quanto de amálgama realmente era usado no mundo e se as alternativas eram eficazes, se as alternativas eram acessíveis para as populações. Então, esses dados foram chamados, os dados foram obtidos e a COP4 aconteceu. Metade em novembro, online, e metade pensou fisicamente, presencialmente, em março de 2022, apenas 3 meses atrás.
A ABCD participou novamente, dessa vez não somente com um delegado, mas com uma representação de 10 delegados, incluindo as diversas denominações, né? A instrução que o nosso presidente Silvio nos passou foi de fazer o trabalho da maneira mais ampla possível. Tivéssemos representantes da indústria, tivéssemos representantes associativos, da universidade, das especialidades pertinentes, da área da sociedade civil, para que pudéssemos realmente ter o trabalho mais amplo possível. E assim foi feito. Um desafio danado, porque eram reuniões de madrugada, né? Nós participamos com um grupo grande, ali vocês podem ver do lado de lá, vários membros da ABCD simultaneamente, aí às 2 horas da manhã, atendendo essa chamada online, durante uma semana inteira de trabalho, onde o Brasil participou dinamicamente. Os embaixadores da delegação brasileira foram extremamente ativos na Convenção de Minamata, particularmente nas áreas que desenvolviam sobre o amálgama dental. Esse é o embaixador responsável, principal da delegação brasileira, que defendeu a posição de que o amálgama dental precisava ser mantido ao longo do trabalho. Aqui, o amálgama era uma parte integrante da pauta, não é? Porque não somente em 2019, quando tivemos aquela proposta, em 2022, os países da África voltaram a pedir a proibição, só que agora com um novo pedido. A Comunidade Europeia, em bloco, também pediu a proibição. Então eram os 6 países da África e os 37 países da Europa pedindo a proibição definitiva do amálgama dental. Esse trabalho foi negociado nos grupos de contato, a gente observou na ABCD como participante observadora, assim como todas as outras ONGs. A própria OMS não tem direito a voto, nem o FDI, nem o IADR, nem nenhuma das outras, somente as delegações diplomáticas dos países realmente têm direito a voto, mas são assessoradas por eles. E nós também oferecíamos a nossa posição através de documentos escritos, publicados no site da Convenção, onde os delegados do Brasil e de outras nacionalidades podiam ler. E a COP4 tomou uma decisão nova, unânime. O modelo de trabalho na COP não é de maioria de votos, é por unanimidade. A conversa não termina até que todo mundo concorde. Por que tem que ser assim? Para não ter discussão. O texto que foi aceito por todos os países. Os 157 países que estavam presentes. E comemorado, a presidente da COP, essa foi uma foto no momento em que o martelo foi batido sobre as questões do amálgama dental. E a decisão, gente, apertou o cenário. A decisão, número 1, foi que o uso do mercúrio a granel está proibido para cirurgiões dentistas. No Brasil, isso nem afetou nada, porque já era assim, devido a uma decisão que tinha sido publicada pela Anvisa a partir de 2018. Mas a número 2 já é diferente. A número 2 já coloca um texto definido. Não permitir o uso de amálgama dental para dentes tecidos de crianças abaixo de 15 anos, ou para mulheres grávidas, ou para mulheres lactantes. Essa já é uma determinação de fato para excluir um determinado grupo do uso de amálgama dental. Com uma ressalva, aliás, uma ressalva muito importante, que ela coloca na mão do cirurgião dentista a capacidade de determinar uma exceção. Não é do médico, não é do administrador do serviço, não é do empresário, é do cirurgião dentista, o único que realmente deve ser responsável pela saúde do seu paciente, escolher em qual caso ele vai abrir uma exceção e vai executar o tratamento. Isso abre um conjunto de desafios e de oportunidades para todo o segmento. Desde as necessidades de apoio do setor público para realizar estudos que sejam realmente mais claros em regiões diferentes do país, sistemas
informatizados de monitoração do uso do amálgama, projetos de pesquisa e desenvolvimento que realmente apoiem as empresas e o segmento como um todo a desenvolver materiais alternativos, assessorias regulatórias para que nós possamos lidar com os resíduos e abordar de fato a questão do separador de amálgama, manejos de qualidade, criar uma rede de informação e capacitação para o próprio cirurgião dentista, para as equipes auxiliares, para os gestores públicos, a entender que existe uma odontologia pós-Minamata surgindo. Rapidamente, queria mostrar a vocês algumas tecnologias que são desenvolvidas e nós testamos no nosso Centro de Sustentabilidade lá na UF. Nós desenvolvemos o centro em 2013, aplicamos o primeiro conjunto de separadores de amálgama do país. Nossas bombas a vácuo são desenvolvidas por uma tecnologia sem água, ela é a seco, então ela não consome 1 litro de água e os 120 consultórios dentários têm barreiras de filtros que seguram aí 98% dos resíduos. Temos uma parceria com instituição na Áustria chamada Metasys, que desenvolveu essa tecnologia e fez a instalação dos nossos sistemas e recolhe os resíduos para processamento na Áustria. Por quê? Porque no Brasil não existe planta capaz de reciclar o amálgama dentário ainda. Os sistemas eles são coligados, né? Cada produto desse é colocado para um conjunto de consultórios, você não precisa colocar um para cada consultório. Eles podem ser conjugados. Esse material, gente, ele vai estar disponível, né? Eu estou passando aqui meio rapidinho, porque tem muita informação, mas ele vai estar disponível, assim como o CFO já nos informou, para uma visualização detalhada. Então, esses são tipos de equipamentos que vão sendo alinhados com uma postura de sustentabilidade. Assim também como o projeto de substituição do amálgama como material. Que tipos de materiais novos, de composições químicas novas que vão surgir e que podem surgir para fazer essa realização no atendimento aqui prioritário das crianças. E aqui destacando, né, essa foto, muita saudade desse simpósio, a gente precisa recomeçar esse trabalho, Silvio, e vamos certamente fazê-lo no próximo CIOSP, onde nós colocamos esses caminhos para o futuro. Promover o componente de sustentabilidade dos produtos odontológicos. Queremos materiais novos, não queremos BPA, não queremos mercúrio, mas também não queremos BPA. Vamos reduzir as embalagens, vamos aumentar a prevenção de cárie, vamos buscar a redução do tempo de tratamento das pessoas, vamos promover produtos que tenham alto desempenho mecânico de adesão, novos materiais, novos equipamentos mais eficientes, mais material educativo, e mostrar para as empresas, para as instituições, que fortalecer a imagem ESG, não é? De ambiente, sustentabilidade e governança, vão ser importantes para todos e para elas também. É dentro desse ambiente que eu quero me despedir, abrir essa nossa conversa para alguma pergunta e deixar aqui mais uma vez o agradecimento a esse fórum fantástico, a essa oportunidade que o CFO e o CRO de São Paulo nos dão de poder trazer uma pauta tão urgente e tão necessária para o desenvolvimento do nosso segmento. Muito obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta? Pode sentar no palco, doutor, se sentir à vontade. Tá bom. Professor Cláudio, eu quero parabenizá-lo pela essa apresentação. Eu acho que quem não esteve nessa plateia perdeu a oportunidade de conhecer mais sobre essa problemática, né? Na verdade, não é uma pergunta, é apenas para contribuir, porque eu sou de Belém do Pará, né? Ao Conselho Federal e mais de Belém, pelo estado do Pará. E eu me lembro que em 2007, lá no estado do Pará, foi sancionada uma lei que proibia o uso do mercúrio em consultório odontológico. E eu me lembro que, à época, ainda não existia
ao PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, Serviço de Saúde. Então, logicamente, o profissional, o dentista, ele descartava o lixo no lixo comum. E, à época também, o Conselho Regional, ele fez um convênio com uma empresa para recolher aquele produto, aqueles resíduos do amálgama, né? E ainda no ano de 2007. Mas no final de 2007 foi sancionada essa lei, que proibia o uso do mercúrio. Me lembro também que a Secretaria de Saúde recolheu todos os produtos do amálgama, né, que eram utilizados nos postos de saúde, né? E também os odontopediatras, né, que com uma certa revolta moderada, né, à época ninguém tinha muito conhecimento das consequências do mercúrio, ficaram revoltados, logicamente. Os profissionais da saúde pública, principalmente no interior, né, sentiam muita falta do amálgama. Mas eu quero dizer que, só para contribuir, que no Pará foi sancionada essa lei. Perfeito? Olha, muito obrigado pela sua intervenção e posicionamento que mostra como que alguns expoentes, né, que já de maneira preliminar já viram o problema e foram se posicionando. Essa questão do PGRSS é muito importante realmente e é uma oportunidade para que nós possamos promover essa atuação. Agora, infelizmente, você sabe também que o destino final, né, o cirurgião dentista cumpre o seu papel ali ao aplicar o plano. Mas qual é o destino final realmente desse resíduo? Infelizmente, continua uma incógnita, sabe? Porque, na maior parte das vezes, o que acontece com o resíduo é que ele vai ser queimado em céu aberto para tirar a prata. A prata tem valor, ela é recuperada e o mercúrio vai para o solo. Tem mais uma pergunta ali, doutor? A última pergunta, tá? Rapidinho, eu só estou aqui para agradecer o Dr. Cláudio, representando a UFF, Dr. Silvio Sequeto, da ABCD, trazendo espaço de discussão para questões tão importantes para a odontologia. E a saúde planetária começa na saúde bucal. E o nosso setor tem muito que contribuir para esse desenvolvimento. A gente precisa trazer tecnologia social, educação ambiental dentro das universidades, para a gente elevar o nível consciencial da classe odontológica e a gente promover esse desenvolvimento que começa na gestão de resíduos, com certeza, porque o PGRSS é um instrumento de transformação social muito potente. A gente começando com coleta seletiva, trazendo a economia circular dentro do nosso setor, a gente já vai promover uma revolução. Gratidão, doutor Cláudio, gratidão, doutor Silvio, por me convidar para compor a delegação brasileira na COP Minamata. Estamos juntos. Gratidão, doutor Silvio. Nós que agradecemos a sua participação, que eu sei que foi constante a sua dinâmica, o seu trabalho, o seu interesse e a sua contribuição. Muito obrigado, Silvio Eberlink.